Não aguento mais, estou cansada das brigas incessantes. A gente não consegue conversar. Qualquer assunto que a gente vai tentar conversar acaba em briga. Vocês se sentem familiarizadas com essas frases, com esses pensamentos que passam pela sua cabeça? Então, gente, realmente comunicação e brigas são problemas que realmente acontecem muito constantemente nos relacionamentos. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu sou Andressa Santos, eu trabalho com mulheres que estão querendo restaurar os seus casamentos, né? Recuperar esses casamentos e eu sou especialista em relacionamentos. Meninas, então, começando um pouquinho aí sobre a comunicação, sobre as brigas, né? Eu convido vocês, né, a fazer um exercício. Quando acontecem essas brigas, o problema é que a gente deixa a emoção tomar conta, certo? A emoção toma conta, aí já vem a raiva já atrapalha os nossos pensamentos, a gente não consegue mais nem colocar numa forma lógica o que a gente está querendo realmente expressar com aquela raiva que a gente está sentindo. Então, a expressão, o que sai da nossa boca não faz sentido e também não vai fazer sentido para o outro, porque o outro também está com raiva, o outro também está com os pensamentos atrapalhados e aí fica essa discussão que não se resolvem os problemas, certo? Então, eu faço esse convite a vocês para vocês darem um passinho para trás e começarem a pensar o motivo dessas brigas, tá? Brigas que já aconteceram, brigas que comecem que acontecem repetidas vezes, já é um tema que vocês sempre estão brigando por aquele assunto. E vocês, né, agora voltarem um pouquinho e começar a se fazer perguntas. E, gente, a gente se perguntar as coisas, eu sempre falo, vai tomar um café com você mesma. Eu convido vocês a tomarem um café consigo mesmo. E leva um bloquinho de notas e senta e começa a anotar e refletir e pensar, por que quando o meu marido me fala isso, isso e aquilo, realmente eu fico nervosa? O que é, qual que é a palavra ou a entonação de voz, o que é que realmente está me incomodando naquele tema, naquele assunto, quando a gente vai conversar, a gente só briga. Por que eu sinto isso? Da onde está vindo isso? Está te remetindo a alguma lembrança de relacionamentos passados que realmente te machucou muito? Ou da forma que você foi criada, te traz alguma memória de alguma coisa da infância, de quando aconteceu algo que seja similar, que aquilo ali acabou te incomodando muito. Então, enquanto você foi crescendo, enquanto você foi se desenvolvendo, esse assunto ou esse certo, sabe, esse certo ponto sempre te incomodou no crescimento. Leva você para tomar esse café e reflete, porque realmente isso pode trazer tanta clareza para vocês, pode trazer uma paz de espírito, porque você vai começar a entender da onde que aquilo vem. Às vezes, o que o marido faz, ou a esposa, vice-versa, pode ser um trigger para nossa emoção ir para tudo quanto é lugar, entende? Ser um gatilho que vai levar a gente a ter essa explosão de raiva, essa explosão de emoção. E às vezes a gente pega isso totalmente pra gente e fala, ele está me atingindo. Ele está me atingindo de propósito. Ele está fazendo isso para me atingir. E às vezes não é isso, porque para o outro não tem nada a ver. Para o outro, ele não. Ele simplesmente está expressando lá o que quer que seja, entende? Mas para você, você pega muito pessoalmente. Você acha que ele está fazendo aquilo ali para te ferir, ou é porque ele não te entende. Mas você também tem um nível de aguentar ali que às vezes é muito baixo, porque você tá trazendo aquela bagagem de antes. Porque aquele negocinho, aquele assunto ali já te feriu antes. Você já passou por aquilo antes, então você fica com essa cabeça, ah não, eu já passei por aquilo antes, então vai acontecer de novo, então eu já vou pôr a minha armadura para me defender. Então eu convido vocês, quando tiverem, né, porque quando vocês forem realmente conversar sobre isso,
tentar conversar e não começar já a brigar, né? A entonação de voz é muito importante quando a gente quer conversar sobre alguma coisa. A gente pensar nessa entonação, como é que a gente está expressando aquilo ali, porque às vezes a sua entonação também é um gatilho para o outro já começar a ficar nervoso. E aí vocês não vão conseguir chegar a nenhum lugar com esse tipo de conversa. Então vocês realmente tentarem falar, você, depois que você se levou para tomar esse café que eu tô te sugerindo, você sentar com o outro e falar, olha, quando você fala isso, e isso, eu me sinto assim, assim e assado. Não é falar, você tá fazendo isso de propósito, você tá falando isso para me magoar, você, sabe, não é de uma forma acusatória. É você sempre olhar para si. Primeiro você tem que entender, certo? Vamos lá, pra gente dar uma recapitulada. Você tem que entender o porquê que isso tá te incomodando tudo. Então, para você entender isso, você tem que ir lá tomar aquele seu cafezinho de reflexão com você mesma, levar um caderninho e se permitir a pensar o porquê e da onde esse sentimento está vindo. É realmente do outro ou são de coisas de experiências passadas que tá, né, acabando te prejudicando na hora de você estar, né, tentando conversar com o outro nessa comunicação do assunto que quer ser discutido. Depois que você entendeu isso, aí você vai chamar o seu marido e vai falar: a gente precisa conversar sobre esse assunto. E realmente, mostre a sua vulnerabilidade. Não ponha um escudo. Ponha a sua defesa, sabe? Abaixa a guarda. E fala: olha, realmente esse assunto me incomoda por este motivo e este motivo, que foi quando você, né, tomou o seu cafezinho lá e você descobriu aquilo. Fala por esse motivo, porque eu já passei por isso e aquilo. E toda vez que a gente conversa desse assunto, é por isso que eu fico tão chateada. É por isso que eu fico tão nervosa. Então, é assim que eu me sinto quando a gente conversa sobre isso, por esse motivo. E aí, você tá começando não é você só tá vulnerável pro outro, mas você faz o outro conhecer mais da sua história. Gente, vocês vão ficar impressionadas com a quantidade de casais que são casados por anos e eles não têm intimidade. Intimidade não é sexo. Intimidade não é porque vocês dormem e fazem sexo não sei quantas vezes por semana. Isso não é a única intimidade. Tem muitos casais aí que transam e eles também não têm intimidade. Você tem aquela intimidade corporal, mas não tem a intimidade, gente. A intimidade dele conhecer realmente você, dele conhecer os seus sentimentos e vice-versa, dele dividir os sentimentos deles com vocês, deles dividirem a história deles. Tem muitas pessoas que casaram e às vezes, né, porque talvez o marido ou a esposa seja muito ciumento, várias coisas que aconteceram na vida desse casal nunca foram faladas, nunca foram divididas. E vocês carregam isso junto com você sozinha ali. E ele não sabe. E nem ele não sabe da sua história e você não sabe da história dele, por motivos, às vezes, do começo do relacionamento começou assim, nunca foi falado. Eu não vou falar pra não dar briga, ou pra que eu vou dividir isso? Mas aí tem certos tipos de coisa que acontecem no nosso relacionamento que acaba sendo atingido ali naquele momento que a gente tá trazendo de bagagens anteriores, de relacionamentos anteriores. Então a gente tem que ser adulto o suficiente, ser maduro o suficiente para a gente poder dividir isso sem medo. Se você tem medo de dividir algo com seu marido, é um red flag aí grande. Porque talvez não há intimidade entre esse casal. Então, gente, façam isso. Se tem um assunto, realmente parem para pensar naquele assunto. Se é uma coisa que é muito importante e está prejudicando tanto o seu casamento, que está trazendo muitas brigas, se dê uma hora, some do mapa, sai de casa e fala, olha, eu vou sair, não sei, sai, mas você sozinha e reflita sobre os seus sentimentos. A gente não tem esse costume. A gente não foi ensinado a ouvir as nossas emoções. A gente só foi, né, muitas das vezes a gente só foi treinado a falar, tá com algum problema, vamos ver o que tem que resolver e pronto. Ou se não, né, pra quem é muito executor, né, eu que sou muito executora, né, eu sou assim, né, vamos ver o problema, vamos ali resolver rapidinho, vai, resolve próximo. E daqui a pouco, passam uns anos, você pode acabar tendo uma depressão, ou você acaba tendo um ataque de pânico do nada, que você fala, nossa, mas veio do nada. Não veio do nada. Veio de anos e anos e anos
de suppressing, de, né, da gente tá ali colocando, sabe, panos quentes nas emoções ou nas feridas, nos disappointments, nas frustrações que a gente passou na vida e a gente ficou guardando e falar, eu não posso expressar esse sentimento, eu não quero falar sobre isso porque dói, eu quero esquecer. E aí, quando chega lá na frente, isso daí vai acabar te pegando lá na frente. Vai acabar te afetando lá na frente. E a gente tem esse pensamento que fala, nossa, veio do nada, eu não sei por que eu tive esse ataque de pânico do nada. Eu não sei por que eu estou perdendo o controle da minha emoção desse jeito quando eu vou falar em tal assunto. Então a gente não foi treinado a realmente refletir sobre os nossos sentimentos. E eu convido vocês, meninas, a fazerem esse exercício. Ajuda muito e isso vai começar a te ajudar a compreender o porquê que você sente certas coisas. E aí você talvez achar sozinha com seu marido, tentar chegar numa conversa, sentar e ter uma conversa decente que realmente vai resolver aquele problema, ou começar a trabalhar com isso, né? Ou se for algo que seja muito grave, que tá muito pesado para vocês carregarem esse fardo sozinha e que você não está preparada ainda para dividir com seu marido, você procurar alguma ajuda profissional, você procurar mentores, você procurar coaches, você procurar psicólogos para poder te ajudar a trabalhar com aquele problema, certo? Mas você não está sozinha, você não precisa carregar esse fardo sozinha. E tem solução sim, gente. Por todos os clientes que eu já atendi, a experiência que eu tenho e sobre a minha própria experiência, porque eu passei por muito disso, quando eu me dei o tempo de parar e olhar para mim e entender da onde que estavam vindo certos sentimentos que estavam me causando muitos problemas no meu casamento, muita coisa começou a melhorar. A minha intimidade com meu marido começou a ficar muito maior. A gente poder dividir muito mais coisa e eu perder o medo de dividir certas coisas com ele. Então, por experiência própria, meninas, e por experiência de quem eu atendo, que já fez isso, realmente funciona. E eu convido aqui vocês para poderem fazer isso, tá bom? Me contem nos comentários aqui o que vocês têm, né? Se vocês tiverem à vontade, o que vocês têm medo, o que vocês estão passando. E quem sabe, né? Eu não posso te ajudar de alguma forma, mas dividem, me mandam mensagem, gente. E olha, se inscrevam no canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu estou nesses 3 canais e todos as minhas páginas são, o nome é Andresa E. Santos. Então, gente, dá um like aqui, compartilha esse vídeo se você vê que realmente ele tá sendo aí, tá te ajudando de alguma forma e dessa forma você também me ajuda. E a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo grande.